Ultimamente, a Capcom vem apresentando mais personagens novos do que os que ela já fez em si, e com isso, muitos personagens seguem até hoje esquecidos pela própria. Tanto que a gente sonha que em Resident Evil Requiem, que a gente tem algum protagonista antigo aparecendo, pelo menos, e esse esquecimento ficou mais evidente pós Resident Evil 7, onde ela só relembrou os personagens antigos por meio dos remakes, mas nos numerados novos mesmo, parece que ela finge que nem existe mais, claro, tirando Chris. E pensando nisso, no vídeo de hoje, eu decidi trazer uma lista dos personagens que a Capcom deixou de lado ou parece que simplesmente abandonou. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E começando por ela, a personagem que é mais odiada pela Capcom, a Claire, infelizmente não teve tanto destaque na franquia o quanto ela merecia, tanto que em jogos numerados mesmo, desconsiderando Code Verônica, ela só aparece no Resident Evil 2. E até mesmo em seu remake, a Capcom fez questão de fazer com que a campanha dela, que no original era a principal, fosse a secundária do remake, porque no clássico, a campanha A dela era a canônica, e no remake, a campanha B dela que é a canônica. E após o 2, ela teve sim um jogo de destaque, que é o próprio Code Verônica. Porém, foi um jogo que não foi tão aclamado na época por conta da exclusividade inicial que tinha com o Dreamcast, que pra quem não sabe era um console que era concorrente do PS2 e que também acabou fracassando. E com isso, o Code Verônica teve pouco destaque na época e foi se popularizar um pouco mais só quando lançou para o PS2. Porém, àquela altura, o Resident Evil 4 já era um sucesso e roubava todo o brilho. E talvez foi por conta disso que a Capcom decidiu dar menos destaque para ela nos próximos jogos, tanto que ela só apareceu novamente lá no Revelations 2 anos depois. Então foi um baita salto de um jogo pro outro. Porém, o Revelations 2 não teve um orçamento tão grande quanto os principais da franquia costumam ter, mas desde então, canonicamente, a Claire nem sequer foi mencionada após isso, tirando aquela menção que o Chris fala em Resident Evil 6. Após isso, ela não é nem mencionada mais. A personagem ficou completamente no limbo. Agora, um dos personagens mais desperdiçados dessa franquia, sem dúvida, é o Billy, e é um dos poucos coadjuvantes que tinha potencial para estar junto com o Leon, Jill e até mesmo Chris, mas que infelizmente foi esquecido totalmente pela Capcom. Ele tem uma história muito interessante e a personalidade dele é muito boa. Após o final do Zero, após ele e a Rebecca se separarem, ele depois disso nunca mais foi mencionado, e pra Capcom ficou por isso mesmo. Então vai saber quando teremos sequer uma menção ou até mesmo uma participação dele, o que eu acho difícil, mas é muito triste que ele foi simplesmente esquecido. Agora, partindo para o tiozão da franquia, o Barry foi um personagem de bastante peso, principalmente no Resident Evil 1, tanto que no remake ele foi bem melhorado. Após o Resident Evil 1, ele teve algumas participações menores, como no Resident Evil 3, que o Barry salva o Jill em um helicóptero em algum dos finais, e também nos bastidores da história, onde ele esconde a família dele no Canadá por conta das conspirações da Umbrella. Então, após isso, o próximo jogo que ele de fato aparece como protagonista é no Gaiden. Porém, o Gaiden é um dos poucos jogos da franquia que não são canônicos, então não tem por que comentar muito sobre. Após isso, lá no Revelations 2, ele finalmente teve uma participação maior em um jogo canônico, basicamente 20 anos depois de sua última participação. E ali é explorado mais a relação dele com as filhas, principalmente com a Moira Burton, que é uma das protagonistas Revelations 2, e como ela tem algumas mágoas com o pai por conta de um acidente que aconteceu na infância. E o jogo explora bem a relação deles e no final eles até se resolvem de fato. Porém, após o Revelations 2, o Barry foi totalmente esquecido na franquia. Porém, no caso do Barry em si, é até compreensível, porque lá no Resident Evil 1, ele já era um dos mais velhos da equipe, tendo lá pelos 40 anos. Então faz sentido ele não ser tão participativo na franquia, porém é inegável que ele faz falta para a maioria dos fãs. A Rebecca é um caso à parte, porque em tese a Capcom nunca teve grandes planos para ela, considerando a sua participação no primeiro Resident Evil, na qual ela era a novata da equipe e também a mais nova, e também médica dos Stars. No Resident Evil clássico, ela era uma personagem bem esquecível, bem coadjuvante. Ela foi ficar melhor mesmo lá no remake, na qual ela realmente tinha um carisma a mais. Porém, com Resident Evil 0, ela teve um destaque muito maior, e criou-se até mesmo um retcon por conta disso, porque no Resident Evil 0, ela enfrenta diversas BOWs e se vira a maior parte do jogo.
Aí chega no Resident Evil 1 Remake e parece que ela desaprendeu até mesmo de usar uma arma. Mesmo depois de tudo que ela fez no Zero, ela ainda precisa ser salva pelo Chris. Mas tirando isso, no Resident Evil 0 em si, ela é uma personagem bem legalzinha, pra não dizer muito. E após o final do 1, ela é sequer mencionada na franquia. As únicas participações que ela teve após isso foi nos filmes das animações, sendo Vendetta e o Death Island, que saiu agora. E a gente acaba vendo que ela se tornou cientista médica da BSAA, porém seu último destaque em filme foi no Death Island. E até tinha rumores de que sairia um jogo protagonizado por ela, que seria exclusivo de Nintendo Switch, porém aparentemente a ideia foi descartada. Então no universo dos jogos em si, a Rebecca ficou esquecida lá no Resident Evil 1, mesmo que canonicamente ela apareceu nos filmes. Agora, uma vilã que merecia muito mais destaque e que poderia ser sucessora do próprio Wesker, temos a irmã dele, a Alex Wesker, que foi introduzida lá no Revelations 2 e foi introduzida até de certa forma como um retcon também, porque antes do Revelations 2 mesmo não existia nem menções sobre uma possível irmã de Wesker. Porém, com a introdução dela no Revelations 2 e o controle que ela toma da ilha, onde se passa o jogo, poderia ter abrido margem para muito mais além do que um jogo semi-spin-off. E não que o Revelations 2 seja relevante, longe disso, ele é muito relevante. Porém, é óbvio que o personagem tem um caminho a mais em um jogo principal da franquia, porque, para quem não lembra, com detalhes, a história do Revelations 2, ela basicamente tinha ambições parecidas com o Wesker, de uma vida eterna, de se tornar um ser superior, fazer dos fracos a sua vontade, e com isso, a Natália, aquela menina que o Barry toma conta durante o jogo, é a hospedeira dos sonhos para a Alex. E com os pós-créditos conseguimos ver que acabou se concretizando, onde a Natália se tornou uma filha adotiva do Barry, porém, o que ninguém ali sabia é que a Alex tomou o corpo da menina. Então o jogo deixa um gancho que a Capcom, para variar, nunca dá sequência para seus ganchos. O final dá a entender que a Alex retornaria, porém o jogo se passa um pouco antes do Resident Evil 6, em torno de 2012, e desde então, em tese, a Natália / Alex estaria já adulta nos dias de hoje, e já estaria com um poder muito maior, mas mesmo assim, desde então não temos sequer uma menção ao personagem. Até existiu rumores na época do lançamento do Village de que a Alex seria a vilã do jogo, mas como sabemos, Dusk Golem chuta 10 coisas e acerta uma. E infelizmente ela não foi a vilã do jogo. E acho que infelizmente nem veremos ela novamente, porque a Capcom abandona até mesmo protagonistas relevantes, como conseguimos ver nessa lista. E sem dúvida, a personagem que mais faz falta para os fãs da franquia é a minha protagonista favorita, a Jill. E ultimamente parece que a Capcom realmente esqueceu da existência dela, porque se formos analisar friamente, o último jogo que ela protagonizou de fato dos numerados foi no Resident Evil 3, que claro, teve o Revelations 1, mas a própria série Revelations já é meio que um caso secundário da Capcom, mesmo eles sendo canônicos. Porém, a coisa fica ainda mais triste quando no Resident Evil 5, onde teoricamente é o último jogo canônico que ela aparece, ela nem sequer é jogável na história principal, apenas por DLC. E isso passa uma visão de que a Capcom não quer a Jill como protagonista. Eles nem sequer mencionam ela mais nos jogos recentes. E até mesmo no remake do 3, que todo mundo já tá cansado de saber da catástrofe, o jogo que em tese era pra ser protagonizado por ela ainda perde mais destaque para a participação do Carlos, um personagem que no clássico era um coadjuvante, mas não me entendo mal, o Carlos no remake ficou muito melhor, porém é evidente que tiraram muito destaque que era pra ser pra ela e designaram para o Carlos. A própria ida para a delegacia tinha que ser da Jill e não dele. O hospital, que é basicamente metade do jogo e é uma das poucas partes boas, é protagonizado pelo Carlos. E sim, é assim no original também, mas já que colocou ele na delegacia, vai colocar o cara no hospital também. Aí quando ela volta, é aquela parte chata do laboratório branco, chique, que ninguém aguenta mais. E aí a Capcom tentou dar indícios de que a Jill estaria de volta para a franquia lá no filme do Death Island, como por exemplo, a desculpa que deram para ela não envelhecer mais. Isso daria a entender que ela seria mais participativa nos jogos por conta dela durar mais tempo agora, ou até mesmo pelo último diálogo que o filme tem, que eles falam bem-vindo de volta, Jill. E mesmo assim, pelo visto não serviu de nada, porque aparentemente no Resident Evil Requiem dá a entender que a Grace será a única protagonista, e se tiver outro, provavelmente vai ser o Leon, e é bem possível que nem o nome da Jill apareça nesse jogo, o que é muito triste, porque é uma baita personagem e acho que é a mais de peso que foi esquecida pela Capcom. Mas agora eu quero saber de você, quais desses personagens você sentiu mais falta durante esses anos? E se teve algum que eu não citei e que você também tem sentido bastante falta na franquia, me conte aqui nos comentários. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero de coração que tenham gostado, eu sou o Anki e até o próximo vídeo.